Bem-vindos! Hoje vamos explorar as 10 principais curiosidades sobre o Evangelho de Marcos. Prepare-se para descobrir fatos fascinantes sobre este livro do Novo Testamento. Vamos mergulhar na história, entender o contexto e revelar detalhes surpreendentes que talvez você nunca tenha ouvido antes. Este Evangelho, um dos 4 canônicos, oferece uma perspectiva única sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, pegue sua Bíblia, acomode-se e venha conosco nesta jornada de conhecimento e descoberta espiritual. Em 10º lugar, o Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo dos 4 evangelhos, escrito por volta de 70 d.C. Em 9º lugar, acredita-se que o autor do Evangelho de Marcos seja João Marcos, um discípulo de Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Em 8º lugar, o estilo de escrita de Marcos é direto e conciso, focando mais nas ações de Jesus do que em seus ensinamentos. Ele utiliza uma linguagem simples e acessível, permitindo que os leitores compreendam facilmente as narrativas. Marcos frequentemente usa a palavra imediatamente para transmitir um senso de urgência e movimento contínuo. Além disso, ele destaca os milagres e as curas realizadas por Jesus, enfatizando seu poder divino. Esse estilo dinâmico e envolvente torna o Evangelho de Marcos único e impactante, capturando a atenção dos leitores desde o início. Em 7º lugar, o Evangelho de Marcos foi escrito principalmente para um público romano, buscando apresentar Jesus como o Filho de Deus. Em 6º lugar, Marcos utiliza uma linguagem simples e acessível, facilitando a compreensão para novos convertidos ao cristianismo. Em 5º lugar, o Evangelho de Marcos destaca os milagres de Jesus, apresentando-o como um ser poderoso e divino. Em 4º lugar, Marcos frequentemente retrata Jesus em oração e isolamento, enfatizando sua relação íntima com Deus. Em 3º lugar, o Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, com apenas 16 capítulos. Em 2º lugar, o final do Evangelho de Marcos é controverso, com alguns manuscritos antigos terminando abruptamente no capítulo 16, versículo 8. E em 1º lugar, o Evangelho de Marcos influenciou significativamente os evangelhos de Mateus e Lucas. Estes 2 evangelistas usaram Marcos como uma de suas fontes principais, incorporando muitos de seus relatos e ensinamentos. A influência de Marcos é evidente na estrutura narrativa e nos detalhes específicos que Mateus e Lucas adotaram. Além disso, a forma como Marcos apresentou a vida e os ensinamentos de Jesus moldou a maneira como os outros evangelhos foram escritos, criando uma base sólida para a tradição cristã. Assim, a importância de Marcos não pode ser subestimada. O Evangelho de Marcos é um livro fundamental para entender a vida e as ações de Jesus. Obrigado por assistir e até a próxima.